A gente vai trabalhar um pouquinho aqui com radiciação agora. E só para ter um probleminha prático aqui para iniciar, imagina que a gente tem um quadrado e esse quadrado ele tem área, por exemplo, igual a 400, por exemplo, centímetros quadrados. Aí a gente quer saber aqui, por exemplo, qual é o lado desse quadrado. Tá, a gente sabe que a área de um quadrado é lado vezes lado, né? Ou então que a área de um quadrado é lado ao quadrado. E ele deu essa área, né? Então a gente sabe que 400 é igual a L ao quadrado. Então, na prática, a gente precisa de uma operação inversa da potenciação, que é justamente o que a gente chama de radiciação. Eu tenho que descobrir qual é o número que elevado ao quadrado dá igual a 400. Tem uma forma da gente representar isso aí, que é justamente expressar o L como sendo a raiz quadrada de 400. Na prática, é como se tivesse um 2 aqui, mas a gente não precisa colocar. E esse resultado aqui, né? Nesse caso, para que eu consiga resolver isso, eu teria que pensar num número que multiplicado por ele mesmo desse 400. Esse número, no caso, é 20, certo? O L é 20. Uma vez que 20 vezes 20, se você multiplicar o 2 com 2, vai dar 4. E depois você adiciona os dois zeros, de fato, você chega no 400, certo? Então, na realidade, o lado desse quadrado, que tem área 400 centímetros quadrados, é igual a 20 centímetros. Beleza? Então, e isso aí é o objeto de estudo da gente, certo? De modo geral, quando você tem uma raiz de índice n de um número x aqui arbitrário, esse número x ele é chamado de radicando e esse número n aqui ele é chamado de índice. Esse índice não necessariamente ele tem que ser um 2, certo? Na prática a gente pode ter outros valores para o índice. Eu vou colocar aqui um exemplo. Eu posso ter, por exemplo, a raiz de índice 4 e de 625. Então, nesse caso, eu teria que pensar no número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes, né? Ele por ele mesmo 4 vezes dá igual a 625. Na realidade, esse número é o 5. Porque 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é a mesma coisa que 5 a quarta, de fato é 625, certo? Então, não necessariamente esse índice tem que ser 2, certo? A gente pode ter outro índice aqui, a gente inclusive pode ter potência aqui dentro também. E há uma relação direta dessa representação com uma forma de potência de fração, certo? Vou comentar aqui. Imagina que você tem o número raiz cúbica de 4 ao quadrado, certo? Se esse é o caso, esse número aí, ele pode ser representado como sendo 4 elevado a 2 terços, beleza? Isso aí serve para qualquer índice, qualquer potência que eu tenha aqui do radicando, inclusive se a raiz for quadrada, por exemplo. A gente sabe que a raiz quadrada de 4 é 2, por exemplo. Esse 4 aqui, ele é a mesma coisa de estar elevado a 1, e aqui, como eu disse, é a mesma coisa de ter um 2. Então, na realidade, se essa raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que 4 elevado a 1 sobre 2. E 1 sobre 2, lógico, é a mesma coisa que 0,5. Então, na prática, você descobrir a raiz quadrada de um número é a mesma coisa de você descobrir o resultado desse número elevado a 0,5, certo? Então, esse é o conteúdo que eu queria tratar agora de radiciação. Até a próxima. Valeu!